Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez com os nossos Negros Online, uma realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. E hoje nós temos uma data muito especial para poder falar, e vamos falar porque valeu Zumbi. Nesse mês da consciência negra, a gente fala para saudar Zumbi, saudar a comunidade negra, falar do 20 de novembro, essa data histórica para a comunidade negra e, por que não dizer, para toda a brasilidade. É uma data para lá de importante porque nos remete à luta pela liberdade, à luta pelo fim da escravidão. Nós temos aqui a alegria de sempre de ter aqui o professor Marcos Antônio, professor da nossa Zumbi dos Palmares, o nosso professor Carlos Elias, também da nossa Zumbi dos Palmares, que são expert e que vão trazer para a gente aqui reflexões profundas e para a gente estar sempre pensando. A Zumbi dos Palmares, o vestibular está em andamento, venha para se inscrever na nossa universidade. E Negros Online, essa realização, está aqui, olha, veja aí o canal, se inscreva, dá o like, mande suas sugestões, porque aqui a gente vai sempre estar conversando sobre os temas importantes para a comunidade negra brasileira e do mundo. Professor Marcos Antônio, vamos começar ouvindo a sua fala. Valeu, Zumbi! De 1695 até hoje. Valeu, né? Valeu e cada vez mais num exemplo que reproduz a necessidade de falar sobre isso, de ter esse assunto de forma mais transversal. Hoje nós estamos vivendo um momento que eu diria assim que uma grande pauta que nós temos é essa pauta ambiental também, né? E pensar que através desse exemplo de luta, de progresso ao longo dos anos, nós tratarmos também dessa questão do racismo ambiental, que é uma questão importantíssima, que certamente fará parte dos debates. Existe uma série de questões importantes de revelação de conquistas realmente, de ocupação de espaço, né? Que nós devemos enaltecer e fazendo sempre uma referência a essa data do dia 20 de novembro. E eu acho que nós temos um 20 de novembro dos mais alvissareiros, porque primeiro porque ele já é marco de uma superação, né, de um tempo que tentaram colocar uma marcha ré na nossa história, mas a própria sociedade brasileira conseguiu consertar essas engrenagens, né? Então eu estou bastante animado com toda essa agenda nova que vem por aí. Poxa, maravilha, maravilha. É uma agenda nova que vem por aí. Essa agenda do 20 de novembro, ela tem uma história, né? Na década de 70, um grupo de lideranças negras do nosso país acaba por se reunir, se refletir, começar a reflexão sobre a história da comunidade negra brasileira, das suas lutas, das suas vitórias, das suas histórias. E aí ela se reúne em Porto Alegre e tem um nome que para a gente é um nome de referência, que foi o professor Oliveira da Silveira, que já nos deixou, mas ele traz essa data do 20 de novembro e que começa a se espalhar pelo Brasil. Na década de 1990, o município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa do vereador Edson Santos, do Rio de Janeiro, à época, criou a legislação que fez o primeiro feriado para poder comemorar Zumbi dos Palmares, o feriado municipal. Foi alvo de muitos ataques, de muitas ofensas e até de algumas resistências de alguns segmentos do movimento negro. Mas essa data virou um rastilho pelo Brasil e mais de 500 municípios tinham dedicado essa data para festejar o feriado de 20 de novembro. Depois, agora, a legislação federal também houve de reconhecer a importância de trazer Zumbi dos Palmares para o rol das comemorações de todo o Brasil, não apenas da comunidade negra, que hoje festejamos. Então, fazendo essa breve lembrança, assim, a gente continua com aquela fala, né? Professor Carlos Elias, muito bem-vindo. Valeu, Zumbi, professor Carlos Elias. Sempre valeu, Zumbi. Muito obrigado pela deferência. Aqui é um prazer sempre estar com esse timaço que bate uma bola redonda, toca do lado e a gente tenta levar para o ataque, né? E o ataque, ele é sempre importante para um time quando ele lembra das suas origens, né? Quando a gente fala das origens, a gente celebra Zumbi, mas tem que lembrar o seguinte: quem foi Zumbi, a não ser um menino que foi ali acolhido pela sua comunidade e dentro da comunidade organizou o movimento, né?
organizando de tal forma que ele passeou pelo catolicismo, e passeando pelo catolicismo, ele observou que um dos princípios era ter liberdade religiosa. E ele voltou para o quilombo, demonstrando isso dentro do quilombo, que todos poderiam ter um pertencimento. E esse pertencimento, eles poderiam celebrar a sua religião de forma livre. E isso nos leva a comemorar o quê? A liberdade como um todo. Não é? Que gostoso você falar, você é católico, eu sou um bandista, eu sou candomblessista, eu sou o que eu tenho que ser e está tudo bem. Nós somos um povo feliz. Isso o senador Paulo Paim teve a felicidade aí de conseguir para a gente essa celebração inédita com o feriado nacional. E é isso que nós estamos aqui para falar, dessa luta de liberdade de culto, de religião, e essa liberdade de ter as celebrações espalhadas por todo o país. Essa introdução aí, meu querido Eloy. Maravilha, valeu, Zumbi. Valeu, Zumbi nos remete a tanta coisa, né? Nesse momento, eu me lembro de 1988, o ano do fim institucional, digamos assim, da ditadura militar, quando a Constituição vem a ser promulgada, mas antes disso nós tivemos o Carnaval, e a festa de Carnaval de 1988, no Rio de Janeiro, foi festejada com um campeonato fantástico da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, com um enredo que eu também desfilei lá, né? É claro, poxa, valeu, Zumbi. Enredo, inspiração de Martinho da Vila para a escola e com um samba de Luiz Carlos da Vila, que era esse, valeu, Zumbi, o grito forte dos palmares, que correu terra, céus e ares, influenciando a abolição. Zumbi, valeu. É isso. A gente fala disso porque tem uma memória afetiva, memória de luta, e das conquistas pós a Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição de 88, não é assim, professor Marcos Antônio? Após 88, nós tivemos conquistas importantes e que podemos atribuir a esse rastilho, essa construção que se inicia com todo aquele debate de trazer a importância de Zumbi, da luta de Zumbi e de todos os quilombolas do Brasil, de todos aqueles que lutaram pelo fim da escravidão e para aqueles que ainda lutam por democracia, lutaram e lutam nos quilômetros para a democracia. Então, as conquistas houve e nós aqui as festejamos, mas precisamos de mais, né? Então, deixar a palavra sua para poder situar para esse 20 de novembro, esse mês de novembro aqui do nosso Negros Online, realização da Zumbi dos Palmares, esse Valeu Zumbi. Valeu, Zumbi, valeu aos constituintes de 88 terem feito uma Constituição tão resiliente quanto a nossa, né? Porque é uma Constituição que pensa a democracia através de um processo de inclusão, através, como disse o meu amigo Carlos Elias, através de uma ideia forte de pertencimento, né? Que esse pertencimento social, esse pertencimento essa sensação boa de fazer parte, né? Que eu diria assim, de fazer parte. A Constituição de 88, ela realmente é um marco que fará com que o país cada vez mais se torne um lugar bom para se viver. É uma esperança sempre grande, e especialmente apostar na força da Constituição, na resiliência dessa Constituição e na vontade democrática que ela traz dentro dela em todos os seus dispositivos, né? Então, professor Carlos Elias, essas suas reflexões às vezes a gente assim até muito ancorados na realidade, né? Como traduzir, ou trazer um pouco dessas vitórias, das perspectivas, de onde viemos, onde estamos e até para onde nós devemos continuar com o nosso olhar focado. Eu lembro a frase de Zumbi quando ele falava que ser negro é consciência e ser negro, na verdade, é consequência. Inversamente, mas eu trouxe essa inversão de propósito. Porque vejam vocês, eu fui convidado por um grupo de amigos a conversar por essa situação de celebração do Dia da Consciência Negra, e eu cheguei um pouco adiantado, e era uma roda de pessoas que tinham pessoas do sul do país. E eu tive a infelicidade de ouvir assim, o pretinho é estudado, né?
Então, quando eu cheguei e ouvi isso numa roda de conversa de celebração de 20 de novembro, a gente se depara lá atrás, em 1695, quando foi a emboscada de Zumbi, porque eu achei que eu estava numa emboscada, né? Porque se o Pretinho é estudado, é porque já houve um pré-conceito numa rota de bate-papo. Isso nós estamos falando de 2024. Então, eu gostaria de trazer nessa comemoração essa experiência ruim que eu tive, assim, diretamente ligado. Então, imagino vocês, né? Devolvo para o Eloy para ele comentar esse episódio. Nossa, deixa a gente até assim um pouco atordoado, é como uma emboscada. Mas na verdade também, né? Essa turma, eles ficam surpreendidos quando nos veem a nossa juventude negra administradora, advogados, médicos, engenheiros, psicólogos, psiquiatras. Isso deixa o racista absolutamente desnorteado. Ele não acredita, ele fica assim, caramba, é, trocou a enxada por viola, trocou a enxada pela caneta, trocou a amarra pelo sonho, pela liberdade, pela utopia. É isso que nós falamos sempre no nosso Negros Online. Nós estamos dispostos aqui a trazer essa sensação. É, de todo isso, essas sensações horríveis que surgem, mas a gente não se abate. Eu tenho sempre que nessas condições, aquele mantra que a gente costuma sempre trazer, né, do Nelson Mandela e do Martin Luther King e Nelson Mandela. Às vezes eu me esqueço de quem é de fato esse mantra, peço socorro aqui aos professores, não serão nossos universitários. Se ninguém nasceu odiando ninguém, então todos aprendem a odiar. Vamos ensiná-los todos a respeitar e a amar, né, as diferenças, amar os sentimentos que nos norteiam, né? É possível? É possível, acredito nisso. Esse é um mantra. Vamos ensinar essa turma a amar, a respeitar e a entender que nós não somos Estados Unidos, nós somos aquilo que o Brasil é, somos a herança de um passado escravocrata, que ainda temos a comunidade negra aprisionada, ainda temos a comunidade negra nas menores remunerações, mas não nos abatemos, não choramos pelos cantos. Nós lutamos para que o mundo seja melhor. Acho que é meio isso que a gente leva de ensinamento disso. É isso, Marcos Antônio. Eu estou assim, primeiro meio que knockdown, né? Mas ouvi-lo, talvez eu vou sair desse knockdown com certeza. E todos os nossos ouvintes que vão dar o seu like lá, mandar mais sugestões para a gente, vão traduzir isso para a gente, ajudar a gente nesse momento. Olha, é desconcertante, sinceramente, ouvir o que acabou de nos contar o Carlos Elias. É 2024, né, Carlos? É absolutamente desconcertante. Mas que seja, que seja isso um impulso, né? Que seja isso realmente um combustível que nos remeta para mais longe, né? Que nos impulsione de fato a continuar essa perseverança de superar esse ranço, né? Essa mentalidade, essa herança, uma herança instrumental, né? Uma herança de um estrutural, né? Nós temos que reconstruir essa arquitetura de sociedade. Eu acho que com esforço, com perseverança, olhando para frente, e realmente, lógico, é difícil não sentir, né? É difícil não baquear, percebendo que por mais que se faça, sempre existirá um grupo que advogará contra, né? É ruim. Mas eu acho que nós devemos usar isso como combustível, como impulso. As razões estão postas aí, né? Nós temos muitas conquistas e muitos avanços. Eu estive conversando com uma colega de academia também, que ela fez um recorte muito interessante. Esse Enem dos concursos, né? Esse concurso geral que houve aí pelo governo federal, ele é uma porta muito aberta que vai ser colhido, muitos bons frutos serão colhidos, porque o concurso público ele é de fato impessoal. Concurso público passa quem vai bem na prova, né? E não olha a cor, não tem entrevista,
né? O concurso público, ele atesta aquilo que a prova mostra. E ela estava dizendo que muita gente importante das faculdades públicas, das faculdades privadas, que vieram da escola particular, da escola pública, no ensino fundamental e médio, estão tendo a chance de ocupar espaços dentro da administração pública, e dentro da administração pública serão ainda mais lubrificante, mais motor, mais potência para mudar esse tipo de coisa, para gerar novas políticas, para gerar novos comportamentos. Esse Enem dos concursos, ele tem esse efeito colateral benéfico, né? E eu achei muito interessante, porque é um diagnóstico que ela que é negra, né, fez, e ela é uma pessoa que está ocupando e ocupou espaços muito importantes em Brasília e aqui na cidade de São Paulo. Hoje ela está no Tribunal de Contas do município de São Paulo, concursada, auditora, competentíssima, festejada, e ela falou que o concurso público realmente é o que democratiza as cadeiras dentro desses espaços. Eu concordo isso. Eu acompanhando a sua fala, é que o concurso público ele tem esse dom, é preciso sempre a manutenção. Ao mesmo tempo, é preciso que nós tenhamos condições para que a juventude negra consiga acessar esses concursos em igualdade de oportunidades com os demais. Porque, na medida, eu me recordo bem que quando aí eu trabalhava de 7 às 17, pegava num curso noturno às 18h30, 19 horas, já tinha que estar lá, ia até às 23 horas, para chegar em casa 23h30. Aí, às 7 horas da manhã de novo, eu estava indo de novo estudar. Naturalmente que eu concorria aí com algumas desvantagens, como muitos negros e também concorrem com trabalhos exaustivos, ou concorreram, nossas histórias não são muito diferentes. Então, há que se entender que é preciso ter alguma forma de diminuir para que a igualdade de oportunidades também para o concurso público seja assegurada. Porque, senão, o concurso público, a par dele possibilitar a igualdade, ele vai dar a igualdade entre os outros, né, que vão conseguir ter muita vantagem para ingressar. É preciso ter esse recorte de olhar que seja a jornada estafante, seja as distâncias grandes de trabalho e local de estudo, é preciso ter preparatórios para poder assegurar que a administração pública toda, como um todo, tenha essa presença da brasilidade mesmo. De negros e negras, a juventude está sedenta de ingressar nesses espaços e precisamos alimentar isso, até como um reparo, uma reparação ao passado. Então, Casimiro, como é que você vê também essas coisas? Os concursos, essas presenças todas, que o mês de novembro nos remete a tudo isso, né? Concursos, meio ambiente, presença, justiça, democracia, tudo. Eu creio que nós temos que pegar esta celebração em especial e enfatizar a ideia dos debates das políticas de ações afirmativas, porque as políticas de ações afirmativas são as políticas que engrandecem os acessos efetivos a todos os cidadãos, ou seja, a justiça, a saúde, a justiça social e aqueles que já têm sua posição ocupada, a responsabilidade social de compartilhar com todos os outros o caminho para que ele possa trilhar o acesso a essas situações. Então, quando pergunto, pô, mas tem um feriado aí de 20 de novembro, é mais um feriado. Não, esse é o feriado, não é mais um feriado. Nós temos que ter a consciência de que, além do mais, este feriado em especial, ele é de âmbito nacional. E sendo de âmbito nacional, nós temos que aproveitar e reforçar a ideia da celebração, o valor da cultura negra, o valor que tem todos os indivíduos que possuem todos os direitos como qualquer outro, né? Porque me parece que o meu pretinho é mais estudado que o seu, não é legal, né? Você tem que estar todo mundo no mesmo nível, né? Então, eu creio que nós temos que reforçar essa ideia de que esse 20 de novembro é o 20 de novembro especial, é o 20 de novembro de celebrações de âmbito nacional. Não é apenas uma data de celebração, é a data da contribuição efetiva da comunidade negra para esse país. Maravilha, é isso. Eloy, só para fazer uma complementação, Pois não, perfeito. em cima da sua fala ainda, né, que é sobre, é preciso dar nivelamento, né, dar condições para que as pessoas
prestem concurso em É, condições iguais. A Rose, que é essa minha amiga, eu vou dar o nome dela, né? Ela que está hoje no Tribunal de Contas do município de São Paulo, ela tem uma ação nesse sentido. E eu aproveito a nossa rede aqui para divulgar a dela, que é gratuita, né? É de inclusão, chama-se Pode Concurseiro. Podem olhar nas redes sociais, Pode Concurseiro. que Vocês maravilha. terão apoio e ela tem já algumas vitórias conseguidas. É um esforço pessoal dela e que é multiplicador. Tá? Eu faço Pô, questão de enaltecer isso. olha que maravilha. Nossa produção aqui do Negros Online poderia fazer contactá-la e convidá-la para poder falar aqui, porque é uma experiência viva disso, vai ser Sim. uma reprodução bacana, porque isso é muito importante. Uhum. Precisamos ter na administração pública como toda a presença da juventude negra, na diplomacia, na, na fiscalização, na fiscalização dos recursos públicos, na advocacia geral, na procuradoria, enfim, em todas as áreas do conhecimento humano é preciso ter a presença da diversidade brasileira. É bem importante para poder a gente falar que a gente vive numa democracia plena, porque estamos representados, porque, não dizer, ali fazendo uma história nova. É, eu vejo que a gente, desde 1695, que é a data que marca a presença de Zumbi, é, o fim do Quilombo, em 20 de novembro de 1695, a gente tem, de lá até aqui, um conjunto de lutas, legislações. Talvez, sem aquele sangue derramado, não teríamos conquistado tanta presença como temos hoje. Como é que você vê também elencar outras conquistas além do concurso público, alguma coisa assim que te marca bastante para a gente falar desse Valeu Zumbi, 20 de novembro, não é, como disse Carlos Elias com muita propriedade, esse não é mais um feriado. Esse, de fato, é um feriado de todo o brasileiro e brasileira. É um feriado de todo mundo, feriado da liberdade, feriado da luta pela, pelo fim da escravidão. Então, é de todos nós. Então, vamos reunir aí um pouquinho de que a gente imagina que ainda temos que fazer ainda, ou alguma coisa que também destaque a gente, que nos marque também, enquanto vitória. Foi essa luta que nos trouxe vitórias atuais, né? Então, o que a gente pode destacar? E Marcos Antônio? Olha, eu acho que um destaque que é muito justo é lembrar da nossa primeira Universidade Negra do Brasil, a Zumbi dos Palmares. Sabe, são 20 anos que serão comemorados esse ano, 20 anos de muito trabalho, de muitas dificuldades, de alguns sobressaltos, mas que hoje eu percebo com um futuro muito interessante pela frente, com portas se abrindo, com uma estabilidade sendo demonstrada. O ambiente acadêmico dentro da escola está muito bom, sabe? Quem tiver desejo de fazer um curso num ambiente realmente democrático, interessante, sabe? Com pessoas comprometidas. A Zumbi dos Palmares ela é um exemplo disso. Eu não estou, nesse momento, fazendo uma propaganda da faculdade, mas eu estou fazendo, assim, uma resposta à sua pergunta. O que a gente pode destacar? A Zumbi dos Palmares ela é a primeira escola negra do país. Isso não é pouco, sabe? É uma escola cujos membros, cujo reitor tem assento no CNJ. É uma escola que que recebe visitas que outras escolas não recebem. Nós tivemos uma participação muito importante nesse período pré-eleitoral, em que houve até uma disputa para estar lá. Então, é muito interessante. Tudo isso é muito interessante. Nós vemos realmente que é um trabalho que está sendo multiplicado. Eu me associo nessa. Esse é um dos pontos altos da gente pode conquistar. A primeira universidade com um foco para a comunidade negra aqui na América Latina, eu diria. Acho que não, nós não temos nada igual na América Latina. Acho que é uma iniciativa extraordinária, um sonho que começou lá há mais de 20 anos e ela prosperou. Um trabalho militante, um trabalho diário, um trabalho ah, incessante, e hoje é essa referência
para tantas e tantos jovens e para a intelectualidade, para o mundo empresarial, e que aposta já, entende a importância de ter essa instituição e que, inclusive, agora, uma mobilização social agora para Zumbi dos Palmares, bem importante observar, do empresariado de São Paulo que se reuniu falando que é preciso aumentar as cotas nos concursos públicos para a comunidade negra. Não foi isso? Recentemente, eu não lembro, uma rede de empresários. Achei isso fantástico também. Então, para as suas considerações também, Carlos Elias, como é que você vê? Vamos dar um destaque? Fica muito gostoso quando você está no exercício da sua profissão e você encontra com um aluno seu desempenhando ali o mistério da advocacia, porque eu tive uma experiência na semana passada dentro do fórum, onde um advogado iniciante estava inseguro para entrar na sala de audiência e eu estava de costas quando ele me abordou perguntando se eu poderia esclarecer uma dúvida dele, e ele virou e falou: professor, que satisfação, me dá um alívio que eu posso fazer a pergunta com maior calma. E isso é fruto do trabalho, isso é fruto do nosso trabalho, da implantação que foi feita, o que me remete a um pássaro africano, que é o sankofa. Por quê? Porque sankofa, no ditado africano, ele é um pássaro que voa para frente, mas com olhares para trás. Ele sabe de onde ele veio. Se você realmente se inspirar em sankofa e saber de onde você veio, você vai saber chegar onde quiser. Valeu, Zumbi! Zumbi dos Palmares presentes, cada um de nós somos isso. O sonho continua. Valeu, Zumbi. Professor Marcos Antônio. Eu acho que nós devemos comemorar olhando para frente, comemorar com esperança, comemorar aproveitando a figura que o Carlos trouxe do pássaro, né? Pô, coisa boa é entrar na rede social e ver um aluno disputando espaço na eleição da Ordem dos Advogados, né? Como não, como segurar um sorriso quando a gente vê isso, né? Ou seja, tá todo mundo na luta, todo mundo no jogo, que assim seja. Professor Carlos Elias, concluindo para a gente aqui também, sua palavra final. Concluindo, eu quero e desejo que todos façam a celebração nacional do feriado da Consciência Negra enfatizando. Valeu, Zumbi! Valeu, Zumbi! Até o nosso próximo Negros Online, aqui, realização da Zumbi dos Palmares. Valeu, Zumbi!